Olá a todos, muito boa tarde. Estamos de volta ao The Human Behind. Hoje é o episódio 9, que estreia uma segunda temporada. Temos mais um convidado muito especial, que é o co-founder da Draft Media, Bruno Pinto. Muito bem-vindo ao The Human Behind. Obrigado, Paula. Prazer é todo meu estar aqui. É uma honra, muito obrigada. Ah, Tu é que és o pró nestas coisas de podcast, de videocast e produção. Mas hoje vamos falar do ser e não do fazer. Então é mesmo muito bom ter-te aqui. Vamos começar? Força. Ok. Bruno, quando eras criança, imaginavas-te a fazer o que fazes hoje? Não, não de todo. O que os meus pais me contam que eu queria ser quando era criança era o homem do lixo, que eu gostava muito de ver os caminhões a passar e dos Bom, homens irem lá atrás. Achava aquilo super divertido. ah, Depois, quando cresci, tive uma fase que eu gostava de ser arqueólogo. Gostava muito do Egito e dessa parte toda. Depois percebi que isso não tinha grande saída profissional e depois, no fundo, a parte mais racional eh, foi ganhando e acabei por seguir uma primeira fase de desporto, depois acabei por fazer, por licenciar-me em finanças, que não tem nada a ver. Portanto, não me imaginava de todo a fazer isto. ok. Passaste pelo desporto também, foi isso? Passei pelo desporto, eu fui treinador de futebol e futsal durante 10 Ah, anos. ok, Eh, fantástico. e sim, Versátil mesmo. sim. Bruno, como é que eras enquanto aluno na escola? Olha, enquanto aluno, até ao quarto ano, portanto, até aos meus 9 anos, era aluno de quadro de honra. Portanto, aí, Uau! lá está. Depois comecei a ter outros interesses, do quarto para o quinto ano, passei a ter negativas. E pronto, e fui mantendo ali no mínimo viável. Fui mantendo ali sempre nos três. Depois, quando cheguei ao secundário e tive, no 12º ano principalmente, tive que mudar um bocado o chip, porque depois eram preciso médias para a faculdade e aí, pronto, aí voltei a aumentar, voltei a estudar um pouco mais e fiz o sprint final. No fundo, poupei a energia para o sprint final. Muito bem. E se pudesses voltar atrás no tempo, terias feito alguma coisa de diferente? Eu acho que não. Eu acho que nós, quando olhamos para trás, vemos sempre alguns pontos em que, se fosse hoje, teríamos tomado outras decisões, mas que na altura, com os dados que tínhamos, isso não era possível. E acho que se tivéssemos tomado essas outras decisões, hoje não estávamos onde estamos. Não é? É um bocado aquele lugar comum de nós hoje estamos onde estamos porque tomamos certas decisões na nossa vida. Uhum, Eu não tenho assim nenhuma marcante que seja algo que eu me arrependa mesmo, portanto, eu acho uhum. que todas as pequenas decisões que eu podia ter tomado um pouco ao lado não as alterava, porque que eu gosto bastante do sítio onde estou, tanto profissionalmente como familiarmente. Fantástico, fantástico. Bruno, eu sei que pode haver uma ou várias pessoas que mais nos inspiram na vida. Queres dizer um nome? Quer dizer um nome? Sim, posso dizer o nome, sim, não é uma pessoa conhecida, mas é uma pessoa que me diz muito, que por acaso tenho a sorte de ser meu sogro, pronto, que é o pai da minha mulher, que é o Nuno. E acho que é no fundo uma pessoa a quem eu recorro imenso quando tenho aqueles dilemas morais e Hum, profissionalmente, como também atuamos na mesma área, ele também já passou por coisas que eu estou a passar agora, e acaba por ser uma pessoa que eu tenho assim como uma grande referência. exatamente. Muito bem. Que qualidade é que tu mais aprecias numa pessoa? Integridade. E Eu menos? gosto, e Continua, menos, continua. menos, eu não está-me a faltar o adjetivo, mas O oposto. é o oposto, é quando tu estás com uma pessoa não saber o que vem dali. Não a falta de honestidade, Uhum. o ter duas caras, isso faz-me um pouco
Ok. faz-me um pouco de confusão. Que eu sou uma pessoa, muitas vezes até me chamam de frio, mas tem a ver com, se eu penso uma coisa, eu vou expor essa coisa, estou aberto a mudar de ideias e tudo mais, mas eu vou agir consoante aquilo que eu acho e não gosto de fazer jogos, Uhum. de tentar manipular de certa forma alguma pessoa ou vender uma coisa a uma pessoa e outra uma coisa diferente, então eu gosto. Até porque isso é uma Transparência. trabalheira, tu estás-te a lembrar que pessoa é que és para cada pessoa com quem tu falas. Não é? Eu acho Sim, que é muito mais simples ser sempre tu próprio e assim bem escusas de mais. preocupar com o que disseste ou com o que não disseste, porque foste sempre tu. É, Exatamente. A autenticidade, não é? exatamente, É exatamente. isso. Ah, olha, Bruno, qual é a tua maior virtude? Sim. A maior virtude, disseste-me que eram coisas que não precisávamos de pensar muito, não é? Mas a maior virtude. Uma delas, pronto, Sei, vá. eu acho que sou muito, acho que sou muito sincero. Eu acho que qualquer pessoa que fale comigo, que tiver interesse, consegue perceber-me e recebe-me a mim. Ok? Acho que isso é uma coisa que eu tenho positiva. Não foi por acaso que eu te convidei, e já que tocas nesse ponto, nós não nos conhecemos, para quem nos está a ver, nós não nos conhecemos pessoalmente, só virtualmente. E a primeira vez que eu falei com o Bruno, além de nos começarmos a tratar por tu, espontaneamente, não foi, Bruno? Eu penso que fomos os dois como se falássemos há anos, não foi? Portanto, eu tive essa sensação, portanto, confirmo que de facto és uma Sim, pessoa muito genuína, não obrigado. é? Também Hum, aprecio bastante. Ainda bem. Olha, outra pergunta. Qual é aquele que tu consideras o teu maior defeito? É ser pouco emocional. Ok, Eu penso sempre em tudo e tenho que ter uma justificação para aquilo que vou fazer ou dizer. ok. E eu acho que isso, apesar de ter sempre consideração, quando estou a tomar alguma ação que é racional, mas que tem alguma implicação numa outra pessoa, tenho Uhum, sempre consideração pelo impacto que isso vai ter. Um, eu sou muitas vezes criticado por faltar a parte emocional, mas também devias dar aqui algum peso à emoção. Sim, mas se eu der peso à emoção, depois posso turpar um pouco aquilo que é a decisão, que é uma decisão, uhum, muitas vezes nos negócios, não é? Nas empresas, eh, uhum. tem que ser racionais, não é? Não podemos estar somente a depender da emoção, não podemos tomar uma decisão menos correta apenas Uhum. porque aquilo nos custa tomar aquela decisão, porque não. Às Ok. vezes temos que ser algo frios, mas sempre, claro, respeitando o outro lado. Não Portanto, é? no fundo és muito pragmático, mas Sim, tens aquela sensibilidade de transmitir a sim, mensagem sim, sim, de explicar o porquê, para de não porque, ferir, não é? mas não muda a decisão. Exatamente. Exatamente, sim. Muito bem. Se tu tivesses um superpoder, qual é que seria e porquê? Teletransporte. Fantástico. Teletransporte, porque às vezes dava jeito para as coisas práticas do dia a dia, né? Nem que E fosse para muito ir a económico, reuniões. digamos. Sim, sim, sim. Para ir a reuniões, pá, estás em casa e de repente já estás no outro sítio, mas também para ir de férias e para estar com a família, para aproveitar esse tempo, acho que era um super poder que era giro ter. E não fazia mal a ninguém, portanto não estava a tirar nada de ninguém, era uma coisa Exatamente. que só me servia a mim e estava ótimo. Fantástico. O que é que mais te entristece no mundo? Isso por acaso é uma pergunta gira que eu tenho debatido muito com ela nas últimas semanas. Um, eu acho que neste momento, eu acho que se me fizeres esta pergunta em vários momentos da minha vida, vais ter sempre respostas diferentes, porque tem muito a ver com aquilo que são as condicionantes, o contexto mundial, não é? Claro. Eu acho que neste momento entristece-me, entre aspas, a incapacidade de nos relacionarmos e comunicarmos com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Uhum. Eu acho que cada vez mais estamos a ficar fechados nas nossas ideias e a não querer debatê-las e não querer ouvir o outro lado, Ok. porque sentimos que temos que estar a defender a nossa dama. E eu acho que isso impede o crescimento e acho que impede o seguirmos o caminho do meio e acho que impede a nossa evolução enquanto sociedade.
Então, pronto, é falado muito nos extremismos e na polaridade que temos mesmo na vida política, mas eu acho que isto vem de um ponto mais pessoal, que é o nosso ego não nos deixar querer Uhum. estarmos errados. Portanto, não queremos ouvir uma posição antagónica à nossa, porque isso depois pode nos mostrar que afinal somos nós que não estamos certos. Então, Uhum. A história da razão, não é? Do eu sim, tenho razão. exatamente. Sim, sim. Portanto, o diálogo já não se faz para chegar a um valor acrescentado para as duas partes, faz para defender a nossa ideia. Portanto, nunca acrescenta nada. É algo É. egóico, não é? Desta Exatamente. sociedade. Sim. Fantástico. Ah, agora, uma coisa que penso que será mais fácil de responder. O que é que te dá mais felicidade na vida? A minha mulher e os meus filhos, isso é sem dúvida, isso não. Eu acho que isto depois pode mudar porque eles podem me fazer a cabeça daqui a uns anos, mas enquanto eles são pequeninos, é ótimo. Eu acho que quem é pai, a minha filha tem 2 anos e o meu filho tem 6 meses. Eu acho que quando somos, Parabéns. obrigado, eu acho que quando somos pais e quando eles são assim pequeninos, acho que o mundo tem outro sentido, não é? Não, Uhum, acho uhum. que tudo aquilo que conseguimos profissionalmente ou noutras áreas perde um bocado O uh, valor, não é? A importância. valor. Sim, É, sim, sim. É. exatamente. Ah, um livro e ou um filme que te tenha inspirado ou tocado na vida. Um, um livro que me tenha inspirado. Eu vou começar pelo filme. Ok. Uh, Pronto, eu acho que não é nada inspiracional, mas que para mim foi, que é o Gladiador. Hum, Um, Mais naquela parte inicial em que ele é convidado para ser imperador e depois rejeita porque acha que não deve ser ele, porque há a família do imperador e tudo mais, que é uma uhum, pessoa que tem muito, muito definida qual é que é a sua missão e qual é que é o seu lugar no mundo, uhum, e que não se deixa levar por guerrinhas e uhum. por coisas que são insignificantes. Portanto, é alguém que é focado na família, quer é voltar para a família e quer cumprir a sua função. Ok. E tudo o resto fica para segundo plano. Uhum. Depois torna-se um filme de ação, mas para mim o que me interessa é esta parte mais pessoal do personagem. Muito bem. Um livro inspirador é um bocado difícil, porque eu leio imenso, eu gosto imenso de ler, mas leio coisas, pá, tanto leio fantasia como livros de não ficção. Aham. Agora assim, eu tive um que me inspirou na altura. Se me perguntares o porquê, eu agora já tenho uma leve ideia, mas que já não me lembro. Mas eu li quando tinha cerca de 22 ou 23 anos, que foi o Alquimista do Paulo Coelho. Um, e, e aquilo, na altura, fez-me sentir toda aquela demanda pessoal do personagem, dos Uhum. personagens com quem se vai encontrando, mas alguém que está a procurar o seu caminho. Ok. Aquilo na altura fez-me sentido. Hoje em dia, eu acho que se calhar eu já leria a mesma história e já tiraria conclusões diferentes. Portanto, se calhar poderia ter um impacto em mim, mas já seria outro. Mas eu lembro que nessa altura teve Uhum. bastante impacto em mim e foi um livro que eu recomendei a muitas pessoas. Mas já agora, um outro livro que se calhar não se fala tanto, que este O Alquimista, de certeza, quando falas com 50 pessoas, alguém vai dizer O Alquimista. O Quem Mexeu no Meu Queijo. É um Uhum. livro muito pequenino, deve ter para aí 50 páginas, Certo. que eu acho que fazia sentido que quem não leu, a ler, tem a ver com a aversão à mudança que nós temos. Uhum. E Uhum. o termos de estar constantemente preparados para quando muda o contexto, nós sabermos reagir a ele e não ficarmos a chorar por aquilo que nos está a acontecer. E eu acho que se calhar na minha vida, pensando, esse livro teve mais impacto do que o Alquimista do Paulo Coelho, porque é um Uhum. livro que todos os dias Uhum. as lições que eu aprendi estão atuais, porque a mudança está sempre a acontecer e nós temos que saber reagir a ela. É verdade, é verdade. Eu costumo jogar aqui com as palavras. A mudança é permanente na nossa vida, não é? Exatamente. Muito bem. Já agora, Bruno, tu usas algum mantra, alguma palavra, alguma frase no teu cotidiano? Não, por acaso, É. por acaso não. Não, eu tenho muitos poucos momentos
esse tipo de momentos de introspeção, mas são momentos forçados de introspeção, não é? Que nós decidimos que eu Sim, faço uma meditação de manhã ou qualquer coisa assim. Eu ok. tenho muito pouco disso, eu acho que eu vou conseguindo fazê-lo durante o dia, portanto, eu não tenho assim nenhum momento em que precisa de ler a minha declaração de missão, uma coisa qualquer, sabes? Esse tipo de momentos em que eu tenho que estar a pensar no meu mantra, eu por acaso não tenho. Ok. Tenho, lá está, como falámos há pouco, tenho valores que me guiam. Uhum. um, e lá está, e Estão eu muito sempre, enraizados, não é? sim, sim, e são uma peneira para tudo o que eu faço. Exatamente. Esta vai ser gira. Se tu pudesses ser um animal, qual é que serias e porquê? Isso é giro, porque eu tenho animais que gosto, mas acho que não gostava de ser. Eu acho que se fôssemos racional, eu acho que todos gostávamos de ser cães, porque estamos em casa, não fazemos nada, estamos tranquilos, estamos numa família, em princípio, não é? Estou a dizer na nossa sociedade, obviamente. Ser um cão numa outra sociedade qualquer deve ser algo diferente. Mas sim, mas talvez um cão. Tenho uma afinidade muito grande com cães, sempre tive cães a minha vida inteira Uhum. e acho que fazem imensa companhia e lá está, são mais um membro da família, que é algo que eu ligo Hum, muito. boa. Qual é o teu prato preferido e o teu detestado? Detestado não tenho, porque eu recuso-me a comer muitos, portanto eu não sei se eu acho que não vou gostar nem sequer o como, portanto eu nem chego a saber se testo ou não. Uh, o preferido é sem dúvida pizza. Pizza ou panados? Panados de frango. Pode ser um dos dois, mas como se calhar pizza, porque eu como imensas vezes, é o meu prato por defeito, quando não há nada em casa, é pizza. Muito bem. Ah, praia ou campo? Praia ou campo? Ou cidade? Não, cidade não de todo. Cidade não de todo. Aliás, eu tenho uma história que não é gira, quer dizer, as pessoas dizem que é gira, que eu escolhi a minha faculdade, eu sou de Cascais, sempre vivi a Uhum. minha vida toda em Cascais. Pronto, e não havia faculdades em Cascais quando eu fui para a faculdade, agora já. Então eu até tinha média para entrar na nova em economia, e eu resolvi ir para o ISEG só porque ficava perto da linha de comboio e eu não tinha que entrar na cidade. Então apanhava o comboio aqui, saía em Santos Uhum. e a faculdade estava logo ali, porque eu detesto cidade, não Uhum. consigo. Uh, Praia ao campo, se fosse para viver, eu preferia viver no campo. Ok. Mas as férias que eu mais gosto são férias de praia, em que eu desligo mais. Uhum. Mas entre praia e campo, acho que iria para campo. Muito bem. Eu acho que já me respondeste esta pergunta, mas pronto. Tens algum animal de estimação? Tenho peixes e tenho cães, tenho dois cães, Ok. uh, a Pooh Tem e o nome? Pickle. É a Pooh e o Pickle, são dois Jack Russells. E Ok. pronto, e tenho aqui uns quantos peixinhos. Uns dias Ok. mais, outros dias menos, que isto é tudo, pronto. São mais frágeis, não é? Exatamente. Ahm, que personalidade famosa que ainda cá está ou não é que tu gostarias de tomar café? Esta é difícil. Não, por acaso não é difícil, estava só aqui entre um ou dois. E Podes ter neste mais que momento, um. não, neste momento eu ia para o chamado Charlie Apatia, que é uma pessoa que criou a equipa de Growth no Facebook. Uh, Ok. Portanto, foi um dos membros iniciais do Facebook. Entretanto, agora gera uns fundos que até fazem, a maior parte dos investimentos são em áreas como energia, portanto, Uhum. sustentabilidade e tudo mais. Ok, ok. Mas para mim é uma pessoa brilhante. Ele faz um podcast muito bom que eu recomendo a todos, que é o All In. Um, All in, All todos. In do póquer, como se fosse no póquer, Muito fazer bem, All muito In. bem. Ok. E eu acho que ele é uma pessoa com uma cultura acima da média, pá, é brilhante. Gosto muito. Inspira-te. Sim. Muito bem. Ah, que música é que tu aprecias? Estilo de música ou algum grupo Estilo de música, sim. O particular? meu, o meu grupo, o meu grupo favorito sempre foi Guns N' Roses. Eu sempre Ok. gostei muito de rock, de anos 80, apesar de eu praticamente não ouvir música. Hum. Também sou muito criticado por isso, principalmente pela minha mulher.
Mas eu ouço música se estiver no banho ou assim, mas durante o dia, mesmo no carro, quando entro no carro, a primeira coisa que eu faço é desligar o rádio, não. Que giro. Porque tira-me da minha cabeça e eu não gosto. Eu gosto, Desfoca-te, distrai-te. desfoca-me, sim, Ok. distrai-me. Hum, E eu não gosto disso. Eu ok. gosto, por exemplo, de estar a ouvir podcasts ou mesmo ir em silêncio porque estou a pensar Uhum, no que tenho para fazer e nas decisões que uhum, tenho para tomar. E a ok. música acaba por ser um escape e eu não gosto de ter esses escapes no dia a dia. Uhum, ok, muito bem. Olha, qual é o local do mundo que mais te fascina? Que mais me fascina? Eu, eu felizmente já fui aos dois sítios que mais gostava de ir, que era ao Egito, lá está por aquilo que contei há pouco da minha infância, apesar de não ter ido lá abaixo a Luxor e ao Vale dos Reis e ao Vale das Rainhas, portanto Uhum, ainda não fui ver os templos. E já estive no Japão, fui lua de mel. Um, Tive a felicidade de passar um mês no Japão. uau, Eu acho que neste momento continuaria a ser o Japão. Eu uhum. gostava de ter passado lá mais tempo e gostava de explorar um pouco mais a fundo. É uma Até porque é cultura uma muito cultura diferente. é Pois, super diferente da nossa. Não acho exatamente. que seja melhor nem pior, é super diferente. Não sei se seria capaz de Uhum, viver lá, acho que não. uhum. Mas gosto. É diferente, não sei. Tem Ok. ali uma aura qualquer que me faz sentido. Nunca lá fui, mas toda a gente me diz isso, de facto. Eu penso também já me respondeste a esta pergunta há segundos atrás. Aprecias momentos sozinho ou em silêncio, vá. Sim, 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 sim. Aprecio muito. Eu passo grande parte do meu dia, apesar de gerir várias empresas, passo grande parte do meu dia sozinho, seja no gabinete Uhum, ou deslocar-me de um sítio para o outro. uhum. E eu gosto muito de passar tempo sozinho porque permite-me. Lá está, e o sozinho nem precisa de ser em silêncio, que falámos há pouco de estar a ouvir podcast ou a Ok, ler. Eu gosto de ter esses momentos para ter outras referências que não são com pessoas que estão no meu dia a dia, não é? Quando ouves um podcast, estás a ter referências de uhum, outras partes do mundo, ou quando estás a ler. E eu gosto de ter esse tempo para fugir do meu dia a dia, mas com algo que contribua. ok. E gosto depois de ter tempo para absorver isso e para pensar. Um, E no fundo para te ouvias a ti mesmo, sim, sim, sim. talvez. Sim, sim, sim. Ok. Qual é, se é que tens um, o teu lema de vida? Não tenho. Não tenho assim nenhum lema de vida pensado. Eu acho. Lá está, isto tem a ver com o valor que falámos há pouco da integridade. Eu tenho uma coisa que me guia que é não fazer nada que eu tivesse vergonha de contar aos meus avós no jantar de Natal. Ok, Um, e isto acaba por facilitar muitas decisões que tens para tomar, se deves tomar ok. certas atitudes ou não. Portanto, não é um lema de vida, mas é algo que me dá uma referência. Teu fio de prumo, Exatamente, não é? sim. Muito bom. Bom, isto agora com menos perguntas, nesta segunda temporada do The Human Behind, o tempo mais que voa. É quase a velocidade da luz. Estamos mesmo a chegar ao fim, Bruno. Ah, Gostavas de deixar aqui alguma mensagem para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir? Se eu vou pegar na pergunta que tu me fizeste daquilo que me entristece. Eu acho Uhum, que não tenho legitimidade nenhuma para falar destes temas, mas eu acho que se pudesse deixar essa mensagem era para que todos fôssemos capazes de ouvir os outros sem tentar impormos a nossa verdade a eles. uhum, Portanto, perceber. Nós na Draft temos uns clientes que têm um podcast, que é o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, que é o Pedro Vieira e a Micaela Owen. uhum, E eu e a minha mulher há uns anos, acho que foi em 2020, fomos a um evento que eles fazem, que percorrem o país uhum. e fazem um evento a falar um com o outro e com a plateia. Ok, Um, e o tema acho que era comunicação dessa que nós fomos, e eles fizeram uma coisa muito gira, que é quando estamos a comunicar com alguém, partir sempre de um lugar de curiosidade e não de julgamento. uau, Ok? E eu acho que isso fez um clique na minha cabeça brutal.
E eu acho que é uma mensagem gira para passar aos outros, é quando estamos a falar com alguém, perceber se estamos a ter aquela conversa e se estamos a julgar a outra pessoa, estamos com curiosidade a tentar perceber o que é que nos está a fazer, o que é que nos está a tentar passar, porque é que se chegou a essa conclusão, o que é que ele levou a chegar lá. E eu acho que se começarmos a partir mais com curiosidade para as conversas com todas as pessoas, quer tenham opiniões diferentes das nossas ou não, eu acho que muda aqui qualquer coisa dentro de nós, na relação com as pessoas. Uau, excelente mensagem. Olha, só por esta mensagem, Bruno, acho que já valeu este tempo todo. E pronto, e assim com esta fantástica e maravilhosa mensagem e com todas as tuas partilhas, Bruno, eh, pelas quais agradeço de coração. Chegamos ao fim de mais um episódio do The Human Behind. Muito obrigada a todos por estarem desse lado, porque quem faz este, esta rubrica acontecer são os convidados inspiradores, como o Bruno. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Obrigado, E eu, são Paulo. vocês. E são vocês desse lado que estão aí a assistir e a dar-nos feedback, que é sempre construtivo e nos ajuda a melhorar, porque este programa é mesmo de pessoas para pessoas. Parece clichê, mas é essa, realmente a verdadeira intenção é estarmos aqui como seres humanos, e ignorar um pouco os títulos profissionais e sentirmos humanos, de humano para humano. Muito obrigada, Bruno. As maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado, Paula. Felicidades para o projeto. Obrigada.